Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal do Agility Flow. Nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre as configurações avançadas dos formulários. Então, se você ainda não viu o vídeo com as configurações básicas, eu sugiro que você comece por esse vídeo aqui, tá legal? Vamos direto para o vídeo. Nós vamos começar aqui na parte de definições e configurações gerais. Algumas dessas configurações já foram cobertas no vídeo básico, tá? E outros conceitos nós não vamos ter tempo de ver nesse vídeo, porque dependendo do item ou do assunto que a gente for abordar, tem conteúdo para um vídeo inteiro só específico para alguns determinados assuntos, tá? Partindo aqui para a parte de configurações, aqui nas abas opcionais, para todos os formulários no Agility Flow, nós temos essas abas que são fixas, são parte de qualquer formulário. Tá? É possível ocultar essas abas nessas opções. São essas abas aqui, ó. Comentários, anexos e checklists. Tá? Se eu quiser, basta eu desmarcar aqui essas opções. Que as abas não são mais exibidas aqui em cima. Outra coisa muito interessante é a parte aqui de bloquear novos registros. Caso a gente não queira que esse formulário esteja disponível para os usuários, para que as pessoas incluam novos registros, basta eu vir aqui e desmarcar ou colocar a opção bloqueado para cadastro, ou, se eu quiser voltar a ter novos cadastros, marcar a opção liberado. Tá? Eu não preciso, por exemplo, tirar o formulário de exibição ou coisa do tipo. Basta eu só alternar aqui as opções. E aqui, após salvar, qual é o comportamento que a gente quer com esse formulário? São essas opções. Retornar para a lista é a padrão, ou seja, se esse cadastro foi feito através da lista padrão ou mesmo através do quadro de Kanban, ele volta para a lista padrão, para a exibição padrão. Tá? Outra opção é retornar para a tela inicial do sistema, que é a parte do dashboard. Ou eu posso retornar para a criação de um novo cadastro. Tá? Essa é uma opção muito interessante a gente habilitar quando a gente precisa cadastrar vários registros ao mesmo tempo. Então, se em um determinado momento a gente precisar fazer um cadastro de 10, 20, 30, 50 registros, a gente pode deixar essa opção, porque assim que a gente salvar, ele já abre a tela para a gente cadastrar um novo. Tá? Ou ele apenas salva e mantém a tela no mesmo registro para que você continue editando. E aqui nas informações avançadas, eu tenho a parte de relacionamento pai e filho com outros formulários. Esse é um conceito que tem um vídeo inteiro explicando tudo o que você precisa entender sobre esse importante conceito do Agility Flow. Tá? E aqui embaixo, nos dados técnicos, é o nome da tabela no banco de dados. Tá? Esse nome ele é criado na primeira vez que você salva o formulário, ele não é possível mais alterar. Esse nome dessa tabela ela é importante para depois nós utilizarmos essa informação para a criação de relatórios, tá? Que também tem vídeo só sobre isso. Aqui na parte de layout, eu tenho essa opção aqui das configurações do layout. Ele permite, da parte de configurar botões, ele permite que nós tenhamos a opção de mostrar ou não o botão consultar, o botão salvar, o salvar em rascunho e o excluir, tá? Que são esses botões aqui. Tá? Quando a gente abre um registro, a gente tem aqui os botões consultar, excluir, salvar rascunho ou salvar. Tá? E a gente também pode mudar a nomenclatura do botão salvar e do salvar rascunho. Tá? Só é possível fazer para esses dois, porque o botão excluir e o botão consultar, eles não têm o texto na tela. Ó, o excluir e o consultar não têm o texto, diferentemente do salvar e do salvar rascunho.
Aqui na parte de construir a lista, aí a tela de lista e consulta, aqui nós podemos adicionar quais são as colunas do nosso formulário que vão aparecer na listagem padrão. Qual é a listagem padrão? A listagem padrão é essa. Então, nesse caso, eu tenho razão social e CNPJ, que são as duas que estão aqui. Mas eu poderia adicionar qualquer coluna do meu formulário e eu ainda poderia adicionar as colunas não só do formulário, mas de sistema, como a opção de a informação de quem fez a última alteração ou quem criou a primeira vez, qual foi o nome do usuário, e ainda a data de alteração e a data de criação. Além disso, além de mostrar ou não as colunas, aqui eu mudo a ordem arrastando, tá? Posso marcar se essa coluna, quando essa tela for visualizada em um celular, se essa coluna vai ficar disponível ou não. Isso é bastante útil porque o celular normalmente ele fica posicionado na versão retrato. Então a tela é mais estreita do que a tela de um computador. E então essa opção ela é útil para você manter ou não algumas colunas quando a tela for mais estreita. Tá? E aí aqui a parte de ordenação, como eu quero a ordenação padrão dessa lista. Tá? Pode ser por qualquer um dos campos, eu posso adicionar quantos campos eu quiser. Então ele vai ordenar aqui, por exemplo, por razão social. Em seguida, eu posso colocar qualquer outro campo que eu tenha aqui na exibição. Tá? E essa ordenação, claro, pode ser crescente ou decrescente. Também é possível configurarmos os campos que estarão disponíveis para o filtro. Tá? Normalmente, por padrão, todos os campos eles ficam disponíveis para o filtro. Porém, se o formulário tiver muitos campos, nem todos os campos são úteis para filtro. Então você pode ocultar alguns dos filtros através dessa tela. Tá? Esses campos são esses que são mostrados nessa opção do filtro. Tá? E, além de ocultar um ou outro campo, eu posso também trocar a ordem deles. Tá? Por padrão, a data de criação e criado por ele fica desabilitado, mas eu posso clicar nas opções para que eles fiquem disponíveis na tela. E aqui eu também consigo, na parte de filtros, valores e regras iniciais, eu consigo definir alguns valores ou algumas regras que, por padrão, o filtro do meu formulário vai ter. Tá? Aqui eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer, tá? Como um filtro inicial fixo ou um filtro com condicional por perfil de usuário. Por exemplo, eu posso, com a condicional por perfil e usuário, eu posso colocar que algum campo já vem com algum filtro quando o usuário tiver algum determinado perfil. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o filtro inicial fixo. E isso vai ser útil também para a gente entender a parte do filtro condicional. Vamos imaginar que aqui eu tenho mostrado todos os campos que estão disponíveis no meu filtro. Tá? Aqui, vamos supor que eu queira colocar que esse campo, por exemplo, se o perfil de usuários que eu tenho está dividido por estados dos usuários da minha empresa, eu posso querer que cada usuário só acesse os clientes do seu próprio estado. Tá? Então, aqui eu vou colocar fixo como São Paulo, apenas para você ver como funciona. Tá? Vou salvar. E vamos ver como é que vai ficar lá no nosso formulário. Estou atualizando aqui. E quando a gente entra no formulário novamente, você vê que já tem um filtro aqui aplicado. Tá? E esse filtro ele já está aplicado como... Aqui ele está como CEP São Paulo. Tá? Vou corrigir isso. Agora sim, o filtro inicial ele está mostrando como São Paulo, então todas as vezes que eu entrar nesse formulário, ele já vem preenchido São Paulo aqui, tá? E aí se eu quiser, eu posso vir remover e aí ter toda a minha listagem sem qualquer tipo de filtro. Tá? É por isso que essa opção
ela permite que você marque a opção de não pode ser excluído. Tá? Então, dependendo de alguma condição, eu posso deixar que esse filtro já vai ficar com esse valor fixo e ele não pode ser removido. Isso é muito útil quando a gente for pensar em filtro com condicional por perfil de usuário. Imagina que nas filiais que eu tenho, os usuários do meu sistema, eu só quero que a filial de São Paulo veja apenas os clientes de São Paulo. Então eu vou precisar colocar aqui para o perfil de São Paulo o estado é SP e eu marco a opção de não pode ser excluído, ou seja, o usuário não consegue mudar isso e ver de outros estados, por exemplo. E aqui, por fim, eu tenho as opções de Kanban. E aqui é onde eu tenho todos os quadros criados para esse formulário, tá? Mas isso também é um vídeo à parte, dedicado apenas ao assunto do Kanban. E por fim, o último aspecto que nós vamos cobrir nesse vídeo é a parte da tradução. Esse é um recurso muito útil quando você precisa apresentar o sistema e apresentar os formulários que você criou em mais de um idioma. Tá? Na parte de traduções, aqui eu coloco o meu formulário, tá? Com o nome. Eu posso colocar ele em 2 idiomas, tá? Tanto o nome quanto a breve descrição. O nome dos painéis, tá? Que a gente criou para a distribuição dos campos e para a organização dos campos. E todos os campos. Tá? Todos os campos eu tenho aqui em 2 idiomas. Tá? Mesma coisa para o botão salvar e o botão salvar rascunho. Então é isso. Aqui a gente abordou nesse vídeo mais alguns aspectos um pouco mais avançados da configuração do formulário. Se você ficou com algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E até o próximo vídeo.